Jairo, Lilo, boa tarde, bem-vindos. Bem-vindo, Lilo. Hoje, nosso quinta gravação, nosso quinto episódio do nosso podcast da Câmara. Quinta gravação, né, Rodrigo? E você tem uma pessoa que conhece da Câmara de Vereadores, essa pessoa está aqui. O cara com o maior número de mandatos. Recordista. Oitavo mandato, Rodrigo. Sabe o que é você, né? Conseguir que é bom mandatos. De matemática aí, 8 vezes 4. Quantos anos, Lilo, vai fechar agora, quando terminar esse teu mandato? 32. 32 anos. 32 anos. É tempo, hein? Passa muita gente pela Câmara, né? Passa muita gente. Pô, Lilo é um compêndio aqui, então, de história da cidade, do público. Eu e o Binotto, acho que temos, né, quase igual, parecido. O Binotto deve ter mais do que eu, porque ele pegou um mandato de 6 anos. Uma legislatura de 6 anos. Então, acho que ele tem 2 anos a mais do que eu. Mas esses mandatos foram diretos? Teve algum período? Até o 6º foi direto. Daí o 7º eu falhei, depois vim o 8º. Voltou e... O 8º. Cara, bacana. Então, vamos começar. Rodrigo, eu acho que, primeiro, Lilo, como é que faz para ter 8 mandatos? Qual que é o segredo? Se tem um segredo, como é que é chegar ao 8º mandato? Para se manter, né? Se manter tanto tempo ó, né? na política. Na verdade, eu iniciei assim, a tratativa assim, como legislativo faz muito tempo, né? E mesmo porque facilitava o trabalho na prefeitura, eu trabalhava no setor de projetos, eu que encaminhava os projetos para a Câmara, através do Poder Executivo, né? E daí você conhecia muita gente, você conhece muita gente, você atua, né? Na área eu atuava na educação, né? E atuava na administração, porque eu dei durante 5, 6 anos eu trabalhei no magistério. Depois eu acabei indo para a prefeitura, lá no setor de projetos, e fazia. Daí você conhecia muita gente, né? E daí houve incentivo do partido, não, você tem que ser candidato, tem que ser... Mas eu não via, assim, perspectiva, né, de conseguir o mandato. Mas, graças a Deus, já na primeira eu consegui, fiquei em 13º, né? Então, já comecei... né, gosto do processo legislativo, eu gosto e entendo, né? Às vezes não sei me colocar muito bem, mas eu gosto e entendo. Então a gente procurou, já desde o primeiro mandato, já entrar assim, sabendo como funciona, qual a obrigação do vereador, quais as atribuições dele, o que ele tem que fazer, né? Porque às vezes você trabalha só aqui dentro da Câmara, eu como sempre procurei fazer isso, mas lá fora as pessoas acham que você não faz muita coisa. Porque o vereador não faz isso. Então, as pessoas têm que saber o que o vereador faz, na verdade. Qual é a atribuição do vereador? Qual a nossa obrigação? Né? A fiscalização, a legislação. É recorrente isso, né? A gente bate isso em todas as falas, tentando falar para as pessoas. O vereador, ele fiscaliza, ele não executa, senão essa é a cobrança que mais recai em vocês. Então, na verdade, o Poder Legislativo ele dá todos os instrumentos para o Executivo. A partir do momento que ele aprova o orçamento, para as diversas secretarias lá estão destinados recursos para fazer obras, para fazer melhorias, né? Então, essa oportunidade também do vereador direcionar alguns recursos, né? Só que eu vejo assim que o orçamento é um negócio complexo, né? Porque, na verdade, esse ano foi 470, 480 milhões que o município vai arrecadar uma receita e, em contrapartida, a despesa é quase igual no valor de 480 milhões. Então, ali estão todos, né? Todas as obras que o município pretende desenvolver naquele exercício. Claro que o orçamento não é uma coisa pronta e feita, não é uma lei formal, assim, uma lei exata. Os anos muda toda a economia. Pode ser que entre mais recursos, pode ter que entre menos. Mas ali, se a pessoa conhecer o mínimo, por isso que o vereador, quando ele entra na Câmara, ele tem a obrigação de estudar, de procurar se adaptar, entender como é que funciona. Porque se o vereador não conhece o regimento interno, não conhece a lei orgânica, não conhece a Constituição do Estado de Santa Catarina, não conhece a Constituição Federal, ou não conhece as leis lá, por exemplo, a Lei Complementar 101, né, as leis que disciplinam o funcionamento da administração pública, você não consegue fazer muita coisa. Na verdade, você só vê aquela repetição das indicações, que também os vereadores fazem indicação, né? Indicação é uma sugestão, o executivo acata se quer. Ele vai colocar dentro da sua programação, né? É uma ação do governo, ele vai fazendo na medida que pode.
Então, hoje, às vezes, as pessoas se atrelam muito a esse negócio de indicação. Vou indicar lá tal coisa, tal coisa. É outra confusão que acontece. Né? Daí... Você solicita alguma coisa para o vereador. Né? O vereador faz a sua indicação, mas não significa execução. Que daí você cria uma expectativa. Né? Claro que você tem que fazer para apresentar o caso. Não, eu quero que você faça uma indicação para, por exemplo, para asfaltar minha rua, para fazer aquilo, fazer aquilo. Você até faz a indicação, mas você sabe que o executivo ele vai colocar dentro de uma programação dele. Né? Dele. Por exemplo, hoje que eu vejo o vereador fazer assim, a questão de roçado, por exemplo, a municipalidade, ele tem diversos imóveis. Então, é uma ação normal que ele tem que fazer todo ano, no mês de janeiro, fevereiro, lá que o mato cresce, então é uma ação do governo, ele tem que fazer isso aí. Não, o vereador apresenta aqui, daí justifica. Na verdade, você deixa aqueles temas importantes da administração pública. O que eu entendo as pautas importantes? É que nem o Congresso Nacional, tem coisas que elementar que o executivo vai fazer de qualquer jeito. Uma coisa que tem coisa que você tem que cobrar e você tem que estar junto, né? Pelo menos na maioria dos projetos. Hoje, por exemplo, o que eu considero importante que a Câmara tem que discutir. Nesse período aqui, que passou 5 anos, nós não fizemos nada em benefício da nossa indústria caçadorense, para o pequeno, médio empresário, o poder executivo. Ele não fez. Né? Ele devia se preparar, ter um distrito industrial, nós fazer um terreno, ter um terreno, comprar um terreno, a municipalidade adquirir e fazer para o pequeno empresário, para dar um incentivo para fazer as coisas. Então, nós não tivemos, do Poder Executivo, nesses últimos 5 anos, um incentivo para a indústria caçadorense, não tivemos de forma alguma. E também para a agricultura, também não fizemos. Né? Hoje que você pensa aqui, que nós tivemos uma audiência pública recentemente, o que o agricultor quer? O que ele pensa que é o importante? É arrumar a estrada dele, mas é obrigação da municipalidade. E não é só o agricultor que vai ser beneficiado o estudante que vem para a cidade, o empresário, né? É uma porção de coisas que vão ser. Então, você é muito mais do que isso. Você tem que procurar oferecer hora máquina para o agricultor, né? A questão de saúde para ele, né? Uma porção de coisas que você pode fazer por ele. Né? Mas daí você só faz a estrada e deixa ele lá. Tanto que nós vimos aqui que a agricultura nossa está envelhecendo e, né, hoje as pessoas cada vez menos estão ficando na agricultura porque eles não veem perspectiva de melhor, de futuro. Né, não há um apoio dos governantes, tanto na área municipal como na área federal e estadual, assim, você não vê de forma alguma. Né. Bom, deixa eu só aproveitar, já que geralmente a gente faz um apanhado, né? Começa com a história do vereador, vai conhecendo aos poucos aqui, mas aqui a gente meio que chegou um pouco mais adiante na conversa. E já para pegar esse ponto, como é que você vê essas demandas que a gente tem? Pelo menos nos últimos 4, 5, 6 anos, a gente vê que as demandas estradas do interior, as demandas alagamentos, as demandas dos próprios empresários, das indústrias. Ok, a gente vê essas demandas muito recorrentes. Mas e lá atrás, lá no teu primeiro, segundo mandato, era esse mesmo volume de demandas para essas mesmas áreas? Qual que é a diferença de lá do começo para agora, da cidade, assim? Eu acredito, por exemplo, esse negócio de alagamentos, esse negócio que vem ocorrendo e é recorrente, como fala. Naquele tempo não existia isso, né? Na verdade, a cidade era menor. Por exemplo, a questão da impermeabilização do solo. Né? Hoje, por exemplo, não tinha tanta construção, não tinha tanta pavimentação asfáltica. Então, os problemas eram menores, né? Hoje, por qualquer chuva que dá fora assim, do normal, já alaga diversas partes da cidade. Então, naquele tempo não tinha isso aí. Não tinha. Né? A vazão da água era muito melhor, né? Não havia assoreamento do rio. Hoje, por exemplo, se você for ver o assoreamento de todos esses corpos que cortam nossa cidade. Todos eles estão assoreados. Né? Daí o município tinha que fazer isso, tem que limpar essas margens. Bom, um tempo não dá para limpar porque era questão ambiental. Mas hoje que nós vamos tratar que esses córregos na verdade, são esgotos a céu aberto, daí você pode limpar, ele pode fazer isso. Agora, a vazão da água, é a questão da modernização, né? Não tem como se fazer isso aí, né? Hoje você pode ver, deu chuva, já lá. Antes não. A água lá ficava onde ela caía, ela ficava. Hoje ela não, ela vem direto para o rio, para os córregos, assim por diante, né? Então tinha menos problema. Não. No meu tempo a gente se preocupava mais com o quê? Com a educação, né? Na verdade. E a infraestrutura, assim, de um modo geral. A questão da saúde também, depois foi municipalizada né? E ela se aperfeiçoou, tanto que o SUS, a gente pode não considerar, mas é um sistema bom, né?
o maior sistema do mundo que existe hoje, da questão do SUS, é o maior. SUS, né? Falar em SUS, ultimamente, tem sido um assunto... Né? Daí você, por exemplo, você vai num outro país desenvolvido, não tem o SUS, não tem nada. Né? Mas, claro que o nosso é imperfeito, ele deixa muito a desejar, assim, né? O sistema é bom, mas o funcionamento... O funcionamento não funciona, para o cidadão não funciona. Né? Não funciona, mas é que a concepção dele de atendimento ao cidadão é uma coisa boa. Lá na Constituição, lá que foi promulgada em 1989, diz que era responsabilidade do Estado, né? Então todo mundo se joga que o Estado é responsável pela saúde pública. Ele que vai financiar a saúde do cidadão. Claro que às vezes ele não atende, e a gente sabe que ele não atende, né? Mas se nós fizermos uma prova que foi bom, foi na pandemia, né? Que a única maneira que tinha através do SUS. E ali, né, as pessoas valorizaram um pouco, né? Então... Lilo, a gente observa na Câmara, nas legislaturas passadas principalmente, que os vereadores se autodenominam aí, eu sou vereador da saúde, eu sou vereador da educação, bandeiras. Você foi, nos teus mandatos, vereador de bandeiras, você, quais foram as principais bandeiras que você defendeu, ou você defende alguma específica durante esses mandatos que você traz, assim, quais são as áreas que você mais dedicou ao teu trabalho? Na verdade, eu assim, não sou um vereador de bandeira, na verdade eu não sou isso. Eu sou um vereador da questão da legislação, né? Eu me importo muito com a legislação. Então, por exemplo, hoje, eu me dediquei sempre a essa parte, né? Então, hoje nós temos o que eu considero. Agora, recentemente, nós aprovamos o projeto de lei de mobilidade urbana ali, que vai tentar modernizar um pouco, levar mais conforto ao cidadão e assim por diante. Claro que o que eu vejo que tem que, além disso aí, nós tínhamos que atualizar o plano diretor, o zoneamento, atrasado, né? O código de obras, o código de postura. Então, toda essa legislação está atrasada, toda ela. Para você implantar definitivamente, quer dizer, dar uma certa tranquilidade às pessoas, a questão de mobilidade, ir e voltar, né? Você tem que ter todas essas leis caminhando junto. Se você não tiver, você não consegue fazer. Então, eu defendi sempre a questão da legislação. Claro que tem vereador que defende a parte de saúde, tem vereador que defende a agricultura. Na verdade, eu entendo assim que o vereador é de diversas bandeiras. Todos os projetos são aportados aqui. É de todas as áreas, né? A questão de esporte, de lazer, cultura, todos eles vêm para essa casa, né? Então, a gente tem a obrigação de conhecer pelo menos um pouquinho cada um. Né? Então, mas tem vereador que é oriundo do lado, por exemplo, tinha o Paulo da Saúde, tinha não sei o que lá, o Valdir Soares, que ele foi um mandato antes que eu, 2 mandatos antes que eu, ele era o vereador dedicado à agricultura. Ele era um colono, né, e se dedicava à agricultura. E a bandeira dele era essa aí. Mas nada impede que você defenda outras posições, né? E você deve fazer isso. Né? Porque a prefeitura, todos os projetos. Ela tem diversas secretarias, tem secretaria da Agricultura, da Infraestrutura, da Educação, da Saúde, então você tem que, na verdade não é uma bandeira só, você tem que trabalhar em benefício da população. O que é melhor para nós, o que é melhor para caçador. Essa é a verdade. Você estando nessa linha aí, vale. E alguma coisa assim você viu que mudou, e foi uma mudança brusca, uma mudança realmente ou para melhor ou para pior nessa questão de legislação? Alguma coisa que você lembre assim que foi uma mudança que beneficiou bastante a cidade ou uma mudança que foi ruim para a cidade? A questão da legislação você tem que ver o seguinte. Hoje, por exemplo, nós também vereadores aqui, hoje, por exemplo, nós temos quase 3 milhões de normas, né? Normas são o que são leis, né? No Brasil, né? Então, às vezes você diz, mais uma lei, mais não sei o quê. Mas eu acho que a lei ela deve vir, né, em benefício do cidadão. Mas só que toda lei que eu entendo, assim, todo projeto de lei, ele só prospera quando ele é discutido com a sociedade. Por exemplo, quando você discute com a sociedade, quando você traz o cidadão para dentro da Câmara, que é uma coisa difícil você trazer o cidadão para a Câmara. A nossa briga diária, né? E não é diferente lá no Congresso Nacional, assim, nas assembleias, assim, o pessoal vai quando ele tem interesse manifesto em alguma coisa. Né? Alguma coisa, senão ele não vai. Ele ele votou para você se vire. Ele não te cobra nada, ele não te cobra. Ele diz, eu votei para o Lilo lá, ele está lá, ele que veja o que é o melhor para a nossa cidade. E assim, todos nós somos assim. Por exemplo, né, você não dá opinião, né? A não ser quando você faz essa audiência pública, você coleta alguma coisa do cidadão, o que ele pretende, o que ele quer, né? E assim por diante. Então, eu vejo que é por aí as coisas, né? Lilo, você, além da vereança, você também já ocupou cargos no executivo, né? Chefe de gabinete.
no IPASC também. Na Câmara, você já foi presidente da Câmara. Como é que essas outras experiências também auxiliam para o teu trabalho enquanto vereador, enquanto agente público? Na verdade, é assim, ó, as atividades que eu exerci sempre foram, ó, por exemplo, trabalhar na prefeitura, né, trabalhar no Poder Executivo, eu era, tipo assim, era chefe de expediente, trabalhava junto com o prefeito ali do lado, então toda a demanda que ele mandava para a Câmara eu tinha que elaborar. Claro, para mim seria bom, né? Às vezes eu elaborava, não era muito favorável a coisa que, né, talvez que eu fizesse, mas como é que eu fazia, como é que eu vou ser contra aqui? Né? Plenário. Ser contra, né? É difícil você fazer uma coisa e daí ser contra, né? Mas eu acho que foi bom, eu fui, né, foi do IPASC, eu gostei muito, né? Trabalhei, modernizei, lá fiz toda a legislação, fizemos, né? Fizemos toda a legislação do IPASC, fizemos uma reformulação, criamos lá, já tinha, né, mas o Conselho Fiscal, o Comitê de Investimento, né, o Conselho Administrativo, fizemos tudo, né, peguei um apanhado geral, estudamos, né, acabamos fazendo, deixamos bem, né, deixamos como devia ser. Fizemos um apanhado, como que o cara vai se aposentar, como que não, né, fizemos uma coisa assim bem interessante. Eu gostei de trabalhar lá também, quando trabalhava no IPASC. Não, eu não era vereador, mas as coisas que eu fiz lá foram todas elas encaminhadas para a Câmara, né. E lá do Executivo, às vezes eu trazia o projeto debaixo do braço aqui, né, ele ia fazia no expediente, depois ia para a discussão dos vereadores, escutava, cada um tinha uma opinião, né. Eu acho que cada um tem que votar do jeito que acha que deve votar. A única coisa que eu não concordo é, às vezes, quando você segura muito o projeto de lei. Sabe que 60, 90, porque nós temos, né, os limites, né? Prazos, urgência, 30 dias, depois, não tendo urgência, ele pode ficar 6 meses, 7 meses, né? É muito demorado, né? E como presidente da Câmara, assim, eu acho que foi uma experiência em que gostei também, né? Porque eu acho que qualquer dos vereadores, dos 13 que estão aqui, todos eles querem ser presidente. Para deixar o nome ali, né, no mural da Câmara, pode trazer algum benefício, mas eu vejo que também faz parte da rotina, né? É um trabalho a mais para você, que é o presidente, na verdade, ele trabalha bastante. Daí você tem que representar a Câmara em todo quanto é lugar, né? Eu vejo que quando eu fui presidente, agora pelo último, ainda tinha o Ricardo, o vereador Ricardo, eu pedi ao Ricardo, vai lá me representar, vai lá. Porque daí você tem, todo dia você tem alguma coisa a fazer, todo dia você tem que ir lá numa reunião, Deus tem um evento, valor, né? As pessoas te convidam, querem que a Câmara participe, quer que vá lá, né? Então, mas eu ia, às vezes, o Ricardo nós se dividir, né? Então, uma coisa boa também isso aí, do presidente da Câmara, acho que, né, você, conhecendo o regimento interno, você dá oportunidade para todos os vereadores se manifestar, e uma coisa interessante também. Lilo, você fala muito nas sessões, geralmente quando tem questões que falam de valores. Você geralmente tem grandes opiniões e discute bastante. Falando em dinheiro do município, dinheiro da cidade de Caçador. Como é que você vê isso? Tem dinheiro, não tem dinheiro, tem que aplicar melhor, não tem? Como é que você enxerga essa questão na nossa cidade? Na verdade, o município não é uma empresa, né? Ele não tem que dar lucro. Ele tem que aplicar. Se ele arrecada 480 mil... Tem que gastar para a população. Milhões, se ele gastar 480 milhões em benefício do cidadão, está tudo certo, né? Hoje, o que eu vejo assim, das administrações? A questão da gestão, né? Às vezes o cara aplica mal, e daí é o dinheiro do povo. Que nem nós criamos ali 17 ou 18 cargos comissionados. Era o momento oportuno? Eu acho que não era. Não é o momento oportuno você criar cargos comissionados, né? Cada vez você vai aumentando mais, o gigante vai ficando maior, porque daí o poder público é muito grande perto do cidadão. E daí você consome parte da receita em folha de pagamento. Hoje a municipalidade gasta 48% da receita em despesa de pessoal, né? Terceirizaram parte da saúde, parte da educação, e daí isso daí representa bem mais, né? Porque daí, quando se terceiriza, ele não entra no limite. Eu ia perguntar essa coisa, não entra limite na mesma presidencial, conta, né? Então hoje eu acho que o município não tem muita perspectiva assim de dar certo as coisas. Se você gasta 50% na folha de pagamento, você tem ali a dívida que você tem que pagar. Nós começamos a pagar em janeiro, fevereiro, nós pagamos 6 milhões de juros, né? Daí você tem o IPASC também, que consome. Hoje, por exemplo, todo esse dinheiro que você está dando de juros, você está ceifando, né, a educação, a saúde, daí você deixa de investir naquelas áreas essenciais, que é a obrigação da municipalidade.
Né? Hoje, se você não investir 30% na saúde pública, você não faz uma saúde de qualidade. Nem chega perto. Né? Porque a Constituição... Quer dizer, o dobro do que a lei que é 15, a Constituição né? fala em 15%, que é obrigado a você investir. Mas se você gastar 30%, você não consegue oferecer. Ainda assim, né? Ainda vai faltar bastante. Né? Então, hoje nós gastamos 30% na saúde, quase 30%. Né? Gastamos 30% na educação. Não tem como você fazer diferente. Né? Não tem. E daí sobra bem pouquinho. Hoje, por exemplo, eu vejo que o município de Caçador ele investe 5%. Faça a conta, 25%. É muito pouco, 5%, aliás, é muito pouco de retorno para a sociedade. Deus vai comprar equipamentos, tem que fazer uma porção de coisa, comprar imóveis. Hoje, por exemplo, nós não temos capacidade de comprar um imóvel para fazer um conjunto habitacional. Né? Hoje, por exemplo, a Caixa abriu o financiamento para as pessoas para fazer casa própria e assim por diante. Nós não temos um loteamento popular, não temos nada. Não fizemos, porque nós não temos como fazer isso. Nós não temos poder de investimento. Quebra uma patrola, às vezes você quebra a patrola, não é que questão da burocracia. É que às vezes o município não tem dinheiro para portar, para arrumar. É uma coisa que seria normal, né? Você quebrou o equipamento, manda arrumar e paga, mano. Daí ficam devendo tempo. Na tua visão, Lilo, o que pode ser feito para tentar mudar isso? A gente sabe que tem os limites ali que não tem como mudar. Então sobra pouco para investir. De que forma que você pode tentar achar uma luz no fim do túnel? Eu, por exemplo, assim, a receita do ano passado para cá, ela teve um incremento, né? Ela sempre aumenta 6%, 7%. Hoje, que na questão do ICMS, o nosso forte é o ICMS. Agora, só que a nossa receita própria ela é muito pequena. Se você for comparar o IPTU, o ISS, o ITBI, o Alvará da Localização, ela é muito pequena perto do resto. Hoje, por exemplo, acredito que nós arrecadamos em torno de 60 milhões por ano, nessas receitas próprias. Então, nós ganhamos lá, através do ICMS, do FPM, em torno de 400 milhões. É muito pouco. É pouco, né? Então, eu não sei. O que eu vejo, sim, você tem que gastar, vai arrecadar com sacrifício, mas também, então, gaste com sacrifício. Economize. Hoje, por exemplo, nós vemos que na prefeitura é uma fábrica de hora extra. Eles pagam para todo mundo. O que tem direito, o que não tem, eles pagam. Né? E daí, de onde que é esse dinheiro? Então, você tem que segurar isso aí. Né? Eu vejo assim que a administração ela deve ser voltada para o cidadão. Ela tem que fazer as coisas em benefício do cidadão. Né? Tudo que ela puder cortar, ela tem que cortar. Né? Infelizmente é assim, tem que cortar. E às vezes você corta o companheiro teu, companheiro político. O que acontece não é só com a administração que está aí, com a nossa, com a dos outros. Daí você acaba beneficiando politicamente as pessoas. Daí que você começa a pecar. Né? Você não consegue mais atender o cidadão lá de fora, lá na frente. Por exemplo, esses 17 cargos que a administração criou agora, vai trazer algum benefício para o cidadão que mora lá no Yung, lá no Santa Terezinha, sei onde? Não vai trazer. Daí quem tem que pagar? É os empresários que vão pagar através do imposto, o empregado, né? A comunidade em geral que vai pagar isso aí. É pouco? Não sei, talvez esse pouquinho que vai, no final das contas, fazer a diferença. Então é isso. Você ganha 10, você não pode gastar os 10, tem que tentar segurar um, né? Para deixar ali. Então hoje, por exemplo, existe muito mais facilidade. Antigamente não existia financiamento de nada. Não tinha. Hoje você vai ler, por exemplo, tem a resolução do Senado que você consegue comprometer 11% da receita corrente líquida em empréstimo, né? Você vai lá e pega. Antigamente não tinha isso aí. Daí tem que ver se o juro não é alto. Né? Agora, se pegar dinheiro emprestado do banco, você sabe que é complicado. Né? Você vai ter que pagar. Né? Por exemplo, esse parcelamento que a prefeitura faz com o IPASC. Isso aí traz prejuízo para quem? Para a prefeitura, para o cidadão, porque o juro é mais caro. E o dinheiro nem, por exemplo, quando se aprova, o Ministério da Previdência aprova esses financiamentos, né, parcelamento de contribuição previdenciária, ele calciona direto no FPM. Então, chegou ali e caiu. Não interessa, a administração precisa do dinheiro. Então, daí você deixa de investir nas coisas que são essenciais, que vai trazer benefício para a sociedade em si. Muito bem. Lilo, mais uma perguntinha, Rodrigo. Você tem essa experiência de 8 mandatos na Câmara e um conhecimento vasto também do Executivo.
né, como servidor e como também né, nos cargos que você ocupou, você nunca pensou em ser prefeito, estar à frente do executivo? Chegou já em algum momento da tua vida ter essa vontade ou não? Na verdade, não. Sabe por que não? Porque não é compatível com a minha atividade. Por exemplo, se eu como funcionário público, eu posso ser candidato a vereador, na verdade. Sim. Posso. Agora, se eu for candidato a qualquer cargo do executivo, não dá. Porque daí é incompatível. Eu vou ter que me licenciar do meu cargo lá, do meu trabalho, para exercer uma atividade. Daí não tem porquê. Por exemplo, assim, ó, quando era ali, quando o Saulo foi caçar naquela época ali, estava certo que seria eu e o Marcos o candidato, né? E, na verdade, eu não quis por causa disso, porque daí eu tinha que me licenciar da minha atividade, da prefeitura, suspender, né, minha contribuição previdenciária, e depois sabe lá quando que eu voltaria 4 anos, se ficar 2 anos fora, 4 anos. Então não é bom. Né? Eu tinha uma carreira, porque eu preservava sempre, preservei, na verdade, a minha carreira profissional. Né? O mandato de vereador, tanto de vereador como prefeito, é um mandato eventual, que não é uma profissão. Você exerce durante um tempo, por 5, por 10, por 15, mas um dia vai parar. Não podia ser só um mandato e nunca mais, né? Você tem uma base no primeiro mandato, fiz 456 votos. Lá em 93, lá. Daí no segundo mandato eu já fui para 1.165. Deu um salto grande. O cara que foi comigo também, ele chegou lá, no outro mandato ele não fez 300, não se elegeu, né? Então é sempre é que nem um time de futebol, sempre é um campeonato novo, são pessoas diferentes, né? O cenário muda, né? A eleição é uma novidade. Muda, são pessoas diferentes que têm ideias diferentes, né? E mais a sociedade hoje que, né, por causa da modernização, você não tudo muda do dia para a noite, né? Muda o que você pode afirmar hoje que é correto, também pode ser que não seja mais. Então é isso. Mas e mais pra frente, de repente? A hora que encerrar a tua carreira profissional, e você realmente... Não, e agora? Já tá aposentado. Não, já encerrou, acho que faz uns 4, 5 anos que eu me aposentei. Mas daí que eu vi que daí que eu vi que eu não podia ficar... Né, claro que eu tenho as minhas outras coisas para fazer, mas daí eu disse, não, mas eu vou continuar de vereador, porque eu tenho alguma coisa para fazer. Porque por exemplo, o pessoal pensa que não toma tempo, cara. Mas a vereança toma tempo. Vereador é 24 horas, não tem? Daí o cara, por exemplo, o cara que pede uma informação para você sobre que ele quer construir uma obra, ou ele quer fazer um passeio, ou ele quer fazer um muro, ou ele tem problema de saúde, onde que tem que ir, tem tudo esse negócio. Deus tem que atender o cara, a pessoa, né? Você tem que atender ela, orientar, por exemplo, o cara ia construir lá, diz, cara, primeiro, antes de qualquer coisa, você vai na prefeitura, pega o alvará, eles vêm da localização do imóvel, que eles veem o imóvel teu, eles vêm da confrontação, como é que para fazer, quanto de recursos tem que ter. Não faça assim sem na prefeitura. Claro, só que a prefeitura tem que ter rapidez. Hoje você vai lá para pegar um alvará, infelizmente o cara fica 4 meses esperando eles. Não pode, o cara está pagando, você tem que ir lá, fazer os negócios. Não sei se é muito serviço, né? Deve ser muito serviço, mas eu oriento as pessoas. Vai fazer qualquer coisa, vai na prefeitura. Vai comprar um lote, né? Os caras compram um lote aí, através de contrato, que, né, não tem escritura pública. Às vezes dá tempo de se atacar o caso. Não compra, isso aqui não compra. Daí você não vai conseguir, lá na frente você vai ter que fazer o capião, daí vai demandar, daí você vai ter que gastar para isso, você vai ter que constituir advogado, você vai ter que ter tudo isso aí. Daí, então, por exemplo, nós temos aqui no Tarumã, né? Uma parte eles legalizaram. Uma novela ali, né? Novela. Então veja quantos anos faz que os caras estão lutando ali. E vai continuar, 5, 6 anos, 10 anos. Daí o cara quer, por exemplo, ele tem um terreninho lá. Daí vem tudo as questões legais, né? Você tem um terreno lá. Se ele não for dentro de um loteamento regular, tudo certinho, ele não vai conseguir empréstimo, né, juro baixo, né, junto com a caixa. Você não pode reformar a tua casa, você não, né? Consegue vender se quiser. Não pode vender. Se você vai vender, você tem que vender abaixo do preço, porque daí não tem escritura, daí ninguém quer. E assim, daí você só acaba perdendo, na verdade. Só perde. Lilo, a gente observa durante as legislaturas que acontece uma renovação, mas em tempo o vereador que estava fora volta também. Como é que você vê essa questão da importância da experiência, né? Como é teu caso, está aqui, mas também dessa renovação política.
E a necessidade de se criar novas lideranças também, né, para a cidade, para o estado, para o país, porque hoje há uma falta nessa questão de formar novos líderes mesmo, né, não só na política, mas acho que em todas as áreas. Como é que você pensa nisso? Eu acho assim, eu penso, né, acredito que seja assim, deve ser assim. A renovação é a coisa mais importante que existe em qualquer setor. Até numa empresarial é importante, e aqui na Câmara principalmente é importante. E que as pessoas, né, participem, que as pessoas venham e tragam ideias novas. Não, tem uns 13 que os 13 têm que se candidatar a se eleger. Na verdade, sempre tem mudado em torno de 50%. Né, eu vejo. Então, eu acho que a renovação ela é fundamental. Claro que tem que ter pessoas experientes, mas já tem, por exemplo, hoje nós temos um corpo de funcionários aqui na Câmara, que ele é como qualquer outro do Brasil, ele consegue orientar os estados, desde que o cara esteja no candidato, depois vereador, ele esteja interesse, a Câmara dá suporte técnico para ele. Né? Tem advogado, tem contador, tem todo tipo, técnico legislativo, tem todo mundo aí que está aí para auxiliar ele. Né? Então, mas eu, diferente disso, do apoio técnico que a Câmara fornece, mas é importante. É de suma importância que toda a legislatura entre pessoas novas, com ideias novas. Né? Não entra com ideia de jirico aí também, que não dá, né? Tem que ter cara que venha para somar, para fazer coisa boa, né? Claro, né? Não fazer coisa que se faz aqui na TV. Mas que ela é fundamental, o processo é. E toda a vida tem que ter isso aí, né? Porque não dá, né? Se você não tiver pessoas assim que venham para somar, que são pessoas novas, né, que venham aí trazer benefício, esclarecimento, ajudar a comunidade, é tudo certo, tá tudo. E como é que você está vendo essa mudança? É nítido que mudou-se um pouco o jeito de fazer política, o jeito de aparecer na política, o jeito de mostrar, né, redes sociais, as opiniões, os jovens entrando cada vez mais jovens na política. Como é que você está vendo no Brasil, ou até aqui em Caçador, esses novos políticos, esse novo jeito de se projetar na política? Da questão da rede social, né? Eu acho que é fundamental. Né? Eu não considerava isso, né? Porque eu sempre fiz a política, conheço o Pedro, Paulo, João. Eu conheço nominalmente. Corpo, né? Eu conheço nominalmente meus eleitores, conheço. Mas hoje, por exemplo, se você for fazer política, se você não usar a sua rede social, Facebook, lá, né? Tudo que tiver de aparato ali para te ajudar. Né? O teu sofrimento é muito grande e talvez o teu resultado não seja o esperado. Eu vi por essa última, né? Quem usou as redes sociais, se comunicou, que ele, né, faça um comunicado decente com o cidadão, entre em contato com o cidadão, ele é fundamental. Né? É de suma importância. E está provado que é isso aí. Né? Nós tivemos que nem o Johnny, ele atua, o Johnny não visita nenhuma família, não visita uma casa, mas o que é onde que ele atua? Ele atua nas redes sociais. Né? Lá ele tem 5 mil, 10 mil seguidores, 20 mil, as postagens dele. Né? Então, e as pessoas vão replicando, né? Então, da rede social ela veio para ficar e vai ficar. E, né, agora, mais que a inteligência artificial vai melhorar muito. Um lado vai melhorar bastante, e talvez pelo outro lado também não nem tanto. Né? Depende do tipo que ela for utilizada. Tem a parte da confirmação da informação também, né? Tudo, a fake news e tudo mais. Né? E se prejudica, né? Mas só que o que ele vai fazer? Vai ter que se adaptar a isso aí. Os novos tempos, né? Todo mundo tem que se adaptar. Tem. Bacana. Lilo, durante essa tua trajetória na Câmara, qual que você considera a tua principal conquista, a tua principal marca? E se tem algo que você se frustra, assim, eu queria fazer e não consegui? Ou queria ver realizado na cidade e não aconteceu? Uma das coisas que eu sempre achei que nós não ia ver nunca foi a questão das emendas impositivas, né? Que eu queria que claro que uns entendem de uma forma, eu entendo de outra. Eu entendo assim que você pode mexer no orçamento. É o único lugar que no momento que você pode mexer no orçamento. Então essas emendas impositivas também ela veio para ajudar os vereadores. Muita demanda chega, né? Até vocês. Antes as entidades sofriam para ter algum tipo de benefício do poder público. Hoje não. Então, através dos vereadores, fazem apresentam o plano de trabalho, faz assim, e acabam conseguindo e ajudando as pessoas. Mas eu acho que uma das coisas, assim, por exemplo, assim, o vereador não apresenta projeto. Então, a primeira coisa, o vereador não pode apresentar o projeto dele que causa despesa ao erário público. Então, qual é o projeto que você vai apresentar que não vai trazer gasto?
É o nome de rua, né? Não existe, né? Então, quer dizer, não existe. Né? Não existe. Daí você vai apresentar o quê? Tudo é da gasto. Vai apresentar não sei o quê, é gasto. Então você não pode apresentar. Mas a questão do orçamento, lá no orçamento você pode destinar certos recursos para certas obras. Lá você pode fazer isso. Agora, assim, questão de... que nem eu falei para você, né? Tinha falado para você antes, a questão da... que eu gostaria de fazer. Eu fiz algumas coisas importantes, né? Eu fiz aquela lei da hora máquina para o agricultor, mas através do executivo, né? Que eu trabalhava lá. Eu fiz a questão, por exemplo, hoje no Caçador, lá no Código de Obras, que a pessoa ia construir que tinha que deixar 4 metros de frontal. Deixar 4 metros de recuo para se construir a residência. Eu conversei com o prefeito, né? Vamos deixar para 2, né? Vamos deixar 2, não 4, 2. Deixamos 2. Hoje, por exemplo, vai construir uma casa. É verdade, eu lembro dessa lei. Na minha construção, eu perdi um bom espaço de terreno por causa disso. Porque às vezes o teu terreno pequeno, não comporta, né? Então, daí nós fizemos lá 2, no fundo, o recuo de 1,5 m, lateral também 1,5 m. Então, isso também é uma coisa importante. O cara não vê isso, mas é importante. Agora que você vai fazer um lá. Por exemplo, os lotes não podiam ser menos de 300 e poucos metros, não podia desmembrar. Fizemos também ali, alteramos, que pode ter até 250 metros, desde que existe uma servidão de acesso, está tudo certo. Né? Fizemos também que, por exemplo, a maioria dos lotes de caçador é 360 metros, ou 400, né? Hoje não, você pode fazer menor, pode fazer com 250, quando for um loteamento popular, você pode fazer com 100 e pouco, 120 metros, né? Então foi uma coisa que foi modernizando, a gente foi vendo os outros municípios e fomos indo, né? Aqui a questão daquela lei do silêncio, primeira coisa que fomos nós que fizemos, a lei do silêncio. Depois, claro, depois ficou tempo para ver se aperfeiçoando, né? Mas foi feito. Na época nós tivemos problema com a Assembleia de Deus, porque eles não podiam fazer o culto lá, porque o som era muito alto. Eles não quer dizer, não pode fazer culto a hora que quiser. Né? Então, e hoje continua. 10 horas tem que reduzir, e assim por diante. Então nós fizemos bastante coisa interessante no decorrer, mas eu procurava lá no executivo para mandar para cá. Né? Aqui a gente discutia, conversava e, né, botava. Você falou antes das emendas, né? As emendas são uma novidade aqui, você está há quantos anos, né? A emenda foi na legislatura passada, né, Lilo? Foi. É uma PEC, né, que deu autonomia para as câmaras, para os vereadores. Assim que os deputados têm. Já tem, né? Foi transferido para os vereadores também. Bacana. E foi feita a alteração na legislação e ela vai amadurecendo. Acho que nós temos, os vereadores têm sido muito felizes nessas coisas. Isso que eu ia perguntar, você está vendo que está sendo bem empregado ou ela ainda está melhorando? Como é que o pessoal está usando essa nova ferramenta? Eu acho assim, que a carência é tão grande que os caras valorizam isso aí. Sabe, eles empregam o dinheirinho. É porque vocês sabem. Espero que não seja que nem a gente viu em certos municípios onde que o vereador dá emenda para a entidade B, daí ele pega um pouco por fora. Já começou a acontecer isso. No Brasil, as coisas que são boas, né? As pessoas já começam a fazer corrupção. Infelizmente, né? Infelizmente é assim. Então eu vi lá no município, acho que foi em Goiás, no município de Goiás, lá que já vi que... Mas aqui em Caçador, graças a Deus, não chegamos nessa fase ainda. E tem todo um critério, né? Todo um critério também legal, né? Para as entidades receberem, né, esses recursos. E daí foi uma coisa boa, porque as entidades elas já vinham sofrendo ao longo do tempo sem recursos, né? E se você fazer promoção, coisa lá, é aquela questão que, de repente, é a visão que vocês têm, que estão bem mais próximos ali. De repente, né, você vê o que é importante. Não é nem por má fé, mas não percebeu ainda essa necessidade. E você vê que é importante, você acaba concedendo, ó, que nem a gente beneficia o bombeiro, a PAI, a APAS, as CEIAS, essas entidades, né, o hospital. Que fazem o papel do poder público, isso, né? Que nada mais são que eles ajudam o poder público, é um braço do poder público. Eles ajudam, né, eles acabam ajudando o poder público nas atividades aí, do dia a dia. Verdade. Rodrigo, eu tenho uma última pergunta que, na verdade, eu queria ter feito lá no início, mas a gente começou a conversa diferente. A conversa vai, às vezes, mudando de rumo, mas é assim, podcast é assim. Sabem, talvez depois, na hora de editar, você vê como é que você coloca. De onde é que surgiu o Lilo? As pessoas conhecem o Alcedir Ferlim e o Lilo. De onde é que surgiu esse apelido? Porque muita gente não conhece o Alcedir Ferlim, mas o Lilo, né? Inclusive o teu nome de urna é sempre Lilo. De onde é que surgiu esse apelido? Conta pra gente, essa curiosidade. Na verdade, assim, o meu apelido foi o meu avô que me deu, né? Tanto o nome meu, que é Alcedir Ferlim, foi o meu avô que me deu.
O Fernando era sobrenome, mas o nome foi meu avô. Daí nós morávamos juntos, né? O pai e a mãe moravam junto com o meu avô. E daí, dali uma semana, o meu avô me deu o apelido de Lilo, né? Mas significava alguma coisa? Não sei, até hoje não descobri. Mas daí ficou, porque daí todo mundo me chama, daí eu acostumei também. Hoje, se o cara me chamar de Alcidir, eu não sei quem que é. É estranho. Porque daí quando eu tive uns problemas assim, quando eu trabalhava fora, né? Eu trabalhei em diversas prefeituras aí um tempo, sabe? Quando veio aquela legislação lá da lei orgânica, aqueles negócios, e eu acabei trabalhando nas prefeituras, ajudando as câmaras e assim por diante. E daí os caras ligavam lá. Eu queria falar com o Alcidir. De vez eu atendia o telefone, viu, o Alcidir? Eu já pegado, é o Lilo. Não, o Alcidir tá aí. Eu disse, espera um pouquinho que eu vou chamar ele, já trago ele. Automático, né? Mas eu acostumei, a gente se acostuma, né, Jair? Sim. E até hoje, eu acho que me chamar de Alcidir é meio estranho. É o Lilo, né? Todo mundo conhece. E incrível que pareça, né, os italianos são acostumados a dar apelido para os outros. Lá nós somos em 6 irmãos, os 6 têm apelido. Tem apelido. Todos eles têm apelido. O mais novo é Nenê. Ninguém se lembra mais do nome. E não tem a ver com o nome, né? Às vezes faz um apelido que é parecido com o nome, mas no teu caso, Alcidir, Lilo, não tem ligação, né? É que nem minha irmã é Alzira. O apelido dela é Dedo. Só chama de Dedo. De Deda. Tudo assim. Olha aí, quem não sabia então, né? Agora ficou sabendo. Foi o Lilo. Vou deixar você fazer aquela pergunta tradicional, se tiver mais alguma, né? Vou deixar ela para mais última. Fique à vontade. Eu ia perguntar, e agora, Lilo? O que falta saber do Lilo que ninguém sabe, que as pessoas precisavam conhecer, mas de repente, né? O que falta falar? Eu só gostaria de falar que no meu tempo, assim, quando a gente começou a estudar, nós 6 irmãos, o único que fez a faculdade fui eu. Depois os outros voltaram lá na frente, lá depois que já estavam casados e assim por diante. Então eu sempre valorizei a questão da educação, né? Eu comecei a fazer engenharia química, daí acabei desistindo porque não tinha como pagar, né? Daí vim para Caçador aqui, me casei, e daí comecei a fazer pedagogia. Daí o único dos cursos que tinha era acessível, né? E na época também custava para você pagar, você tinha que pagar, né? Daí fiz pedagogia, terminei, me especializei, né? Depois acho que fiz pós-graduação também. Mas daí da aula quase eu só dei aqueles 5 anos, né? Então, mas eu sempre valorizei a educação, sempre gostei dessa área assim de você tratar com o cidadão, né? Conversar com o cidadão, né? Então essa aí é a verdade. E só que eu vou dizer uma coisa para vocês, nosso tempo de vida, ele passa muito rápido, mas as pessoas dizem que passa rápido. Só que a gente perde muito tempo, muita coisa que não vale a pena. Então a vida ela é certa, né? Só que você perde muito tempo. Né? Eu vejo, por exemplo, uma campanha política lá, é só você colocar o teu nome lá à disposição, né? As pessoas que querem votar para você, votam, que te representam, que vão trabalhar para você, que não vão fazer bobagem. Né? Não precisaria tanto confronto das pessoas, tanta briga ser, acusar um outro. Né? Aquele jogo velho. Aquele jogo que não... Eu acredito que o Brasil está nessa parte, pelo menos nessa parte, ele está evoluindo, né? A questão de... por exemplo, as eleições elas têm mostrado ao cidadão que ninguém faz milagre. Sim. Que ninguém faz milagre. Você vai tocar uma coisa que está montada ali, você coloca 5, 6 peças e, né, vai trabalhar em benefício da sociedade. Milagre não tem. Você acha que as pessoas estão votando melhor? Hã? As pessoas estão votando melhor? Estão votando. As pessoas, porque hoje você consegue ver o cidadão, você consegue focar teu candidato. E tem gente que estuda para votar para você. Ela não vota assim de qualquer jeito. Conhece, né? Porque... Ela estuda para votar para você. Ela vê o teu perfil, vê quais as tuas propostas, se você tem informação, não tem, né? Né? Então, a informação está ali na mão, né? Está aqui na mão. Você quer, meu candidato é esse aqui. Eu vou ver o que ele defende, o que ele acha, o que ele pensa, qual é o grau de instrução dele, qual é que não é. Né? E as pessoas estão fazendo isso. Eu acho que é melhor, né? Só que Caçador, não sei... agora, com essa última eleição que nós tivemos para prefeito, aí, 15 mil votos foi branco, nulo, abstenção. Sim, eu acho que eles também, o pessoal está cansando também. Mas será que isso é realmente a pessoa não ter se importado, ou ela simplesmente chegou num ponto em que eu não gosto nem de você, nem de você, então não vou para ninguém? Eu acho que é isso, né? O cidadão não quer saber dele. Tá cansado, né? Nem todos são assim, graças a Deus que nem todos são assim, né? Porque se você deixar de votar
você deixa de votar, eu sempre considero que você não tem que cobrar dos caras, dos políticos. Às vezes, não, mas eu votei, voto, nunca dá resultado. Mas às vezes, uma certa parte da sociedade dá resultado, para outra não dá. Né? Você não consegue fazer milagre, você vai viver com o que tem, a receita é curta, você tem que... Né? Você vai trabalhar para o cidadão. Hoje, por exemplo, se você olhar todas as cidades do Brasil, nós estamos 5.600 e poucas cidades. Todas as cidades elas têm prefeito, vereador, né? Tem o poder judiciário também ali, e todas elas estão funcionando. Imagina se não tivesse isso. Né? Você, como cidadão de bem, você tem a família, imagina se não tivesse. Hoje, por exemplo, o caçador, ela funciona, ela está aí, ela atende o cidadão, né? Tem que ter alguém que cuide disso aí. Tem que ter alguém, né? Tem que ter alguém que cuide, né? Ou às vezes, de repente, o pessoal está conhecendo tão bem os candidatos e pesquisando tão bem que realmente, não quero saber, dessa vez eu passo. Mas é que não é tanta gente, né? Por exemplo, nós somos um universo de 50 mil eleitores, 50 mil e pouquinhos eleitores, 15 mil deixaram de votar, então 35 não chega quase a um terço, né? Então, só que daí o cara tem que pensar também. O cara pensar que ele tem filho na escola. Ele vai precisar de alguém lá para tentar, pelo menos, melhorar um pouco. É o que define também. Hoje, por exemplo, eu considero assim que a Câmara Federal é uma das que mais importantes para o país. Não nem tanto o Senado, a Assembleia. Né? Então, eu considero a Câmara Federal e as câmaras de vereadores, que eu acho mais importante no sistema democrático. Né? Porque lá na Câmara Federal que se cria as grandes leis que disciplina como deve funcionar a educação, como deve funcionar a saúde e assim por diante. Né? Quanto que você tem que contribuir, quanto que você tem que ajudar financeiramente. Né? Muito bem. Então, agora, para finalizar, Lilo, perguntinha de ouro para todo mundo. Você é o prefeito amanhã, mas você só pode resolver uma coisa na cidade. O que você resolve? Bom, dá para pensar. Dá para pensar um pouquinho, né? É muita coisa, né? Mas eu acho assim, eu entendo assim que a educação é fundamental para o cidadão. O cidadão que tem uma boa educação, tem um estudo, né, senta num banco de sala de aula, é essencial. Então eu acho que a educação, tudo que eu pudesse fazer, se eu fosse prefeito, se eu fosse, né, fosse candidato e me elegesse, eu ia priorizar a educação, como todos os outros priorizam, mas eu ia priorizar, por exemplo, no vez de investir 20, 30, né, 40% na educação, porque eu entendo que só através da educação você vai conseguir uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, e as pessoas vão saber seu limite, né, vão saber dizer, aqui é o meu direito, aqui é o meu dever. Só através da educação é isso. Não vou dizer que as pessoas que não estudaram que não são, mas a educação te ajuda muito a você entender como é a vida, como é ela lá fora, como deve ser. Né? E dentro da educação, alguma coisa específica que você acha que poderia ser mexida? Que jeito que você fala assim? Algum ponto, tipo, dentro do universo da educação. Algum ponto que você diria, não, se melhorar isso aqui para os professores, se melhorar isso aqui na estrutura, se melhorar isso aqui em alguma coisa? Eu, por exemplo, assim, vejo que o que falta hoje na educação, a educação tem que, ela tem, por causa de tudo, uma porção de coisa, ela tem que ser mais atrativa para o aluno. Às vezes ela é cansativa, ela não agrega, ela não chama o indivíduo. Mas isso não sei se é culpa do sistema educacional ou é culpa do mundo lá fora, né? Porque às vezes o mundo lá fora é muito mais... Está evoluindo demais, né? O mundo lá fora é muito mais interessante que a educação, né? Então eu vejo assim que... Mas, por exemplo, hoje caçador, se nós formos ver a educação de caçador, a maioria do nosso professor, ele é pós-graduado, né? Ele é formado, então eu vejo assim que a educação para nós, a questão de profissionalismo, não deixa nada a desejar. A única coisa que eu vejo é a questão, mas não que é culpa do professor, não é que é culpa do sistema municipal, sistema estadual. É que o mundo lá fora... a própria dinâmica do mundo que está... Ele fornece coisa mais interessante que a escola. Né? É só isso que eu vejo, mas agora aqui a questão de falha ou de falta, não é isso. É que o mundo lá fora é mais atrativo. Para a criança ou para o jovem, é mais... Né? O celular muitas vezes é mais atrativo do que um livro, né? Porque nem você pensa assim hoje, você sentar 4 horas lá, 4 horas, né? 4 horas, você tem intervalo, você ficar sentadinho na coisa, claro que tem coisa que é interessante, mas é cansativo para a criança, para o adolescente, não, o que eu estou fazendo aqui? Mas é o essencial, né? Eu acho que a escola vai permanecer por muitos anos aí, né? Agora, a questão da educação, por exemplo, caçador nessa região, claro que às vezes tem que ver o que falta material didático, falta isso, falta aquilo, né?
Mas no geral, assim, educação, assim, que eu vejo, assim, questão de formação dos professores, ambiente escolar, acho que está tudo meio certo, né? Muito bem. Perfeito. Mais Isso, alguma? né, Rodrigo? Não, só agradecer mais uma vez o Lilo, né, pela participação, por tempo que, né, tirou aí para estar conosco aqui. A gente acabou atrasando um pouco a nossa gravação, mas ele gentilmente esperou. E se tiver mais alguma coisa para arrematar, uma mensagem final para o pessoal, não, mas o microfone é teu. Na verdade, eu quero agradecer, porque isso aqui para mim também é uma novidade, eu não vou dizer que não é, é uma novidade, né? A gente está aqui... Para nós também, né? Para nós também. Tá criando novidade. Na verdade, uma vez eu ia na rádio, assim, nós ia lá fazer um tinha, né, uma roda de conversa. Final de semana, mas isso aqui para mim na Câmara, assim, é uma novidade, né? Por isso que eu disse que cada legislatura se renova. Né? É como se fosse o Natal, uma renovação. Então, cada legislatura é uma renovação, você conhece pessoas diferentes, você vê pessoas diferentes. E a Câmara também, ela tem que, né? Por exemplo, a estrutura dela tem que estar aí para servir o vereador e tentar, por exemplo, mesmo colocar ele naquele rumo ali que deve ser das mídias sociais, né, das redes sociais, que é importante, porque o cidadão lá fora tem vezes, ó. Aproximar do cidadão, né? Aproximar o máximo. Porque ele não vai ter tempo de vir aqui, às vezes ele fica lá, ele escuta por aqui. Na hora que chega em casa é o celular que ele está olhando ali que ele vai acompanhar. Né? Eu tenho assim, observado assim, que quando vocês colocam ali no... tanto no Instagram como no outro lá no Facebook. No Facebook? No Facebook, não, mas no outro, no TikTok também aparece. Deu cidadãos, gostei do que você falou. Né? Esse dia eu tinha abordado assunto, até abordei o assunto lá da questão da Bolsa Família, que eu na verdade eu entendo assim, que o Bolsa Família deve ser um programa de curta duração, não pode ser permanente. Deve ser, pode ser uma acaba tornando o cidadão dependente do Estado. E deu cara, não gostei do processamento. Deu outro lado também falou só foi burro. Deu um outro lado, você é contra pobre. Não sou contra pobre, mas é que eu acho que assim, ó, tudo que é de graça às vezes não tem valor, né? Exatamente. Então você tem que, claro que tem gente que precisa, tem tudo certo, mas tem gente que está na idade de trabalhar, por exemplo, de 30, 40, 50 anos, o cara está na idade produtiva, o cara tem que trabalhar, valorizar essa família, né? E hoje, por exemplo, nós temos bastante oferta de emprego em Caçador. Claro que uns têm que ter estudo, outros menos, mas tem oferta de emprego. Então a pessoa tem que se gabaritar, tem que ir atrás, não ficar dependendo do governo para tudo quanto é coisa. Verdade. Assim, né? Então tá. É isso, né, Rodrigo? Fechou? É isso. Acho que essa é a nossa última pergunta. Última pergunta, né? Agradecer mais uma vez aí. E até a próxima, né? E até a próxima para o nosso número 6. Mas eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Lilo. Um abração, gente. Até mais. Tchau. Tchau.